Olá, eu sou Marco Oliveira. Hoje são 9 de fevereiro de 2018. O vídeo é o de número 250 e o tema é Catalepsia Projetiva, parte 2. Vamos ver o que o Valdo Vieira nos tem a conversar conosco sobre este assunto. A catalepsia projetiva acontece mais frequentemente nas primeiras experiências do projetor encarnado, causada pela barreira do medo ou falta do preparo para se projetar conscientemente. Não raro, a catalepsia projetiva impressiona a consciência sugestionável, insegura e amedrontada, que desconhece qualquer tipo de técnica projetiva e se apavora com a ocorrência, podendo sobrevir daí bloqueios passageiros, recesso projetivo, para novas saídas suas pelo psicossoma com lucidez durante certo período. Na catalepsia projetiva, a criatura encarnada pode ainda sentir dentro do corpo humano os movimentos mínimos do psicossoma, com a consciência praticamente igual às condições do estado da vigília física ordinária, constituindo esse estado cataléptico verdadeira ponte entre os dois planos, o físico denso e o extrafísico, sem quaisquer interferências de outras inteligências encarnadas, desencarnadas ou mesmo conotações mediúnicas. Aí, as sensações gerais advindas ou subsequentes ao estado de catalepsia projetiva são afundamento do psicossoma no leito, escorregamento do psicossoma para um lado, drapejamento para um lado de segmentos do psicossoma, como as parapernas, os parabraços, etc. Elevação, saída do corpo humano e reentrada do psicossoma em seguida. Percepção da consciência do seu corpo humano como se fosse uma caixa lacrada. Relação anormal da consciência encarnada com o fenômeno da respiração. Satisfação íntima da consciência encarnada por experimentar a condição de possuir dois organismos em diferentes planos de existência, com o poder indiscutivelmente de neutralizar ou eliminar o pseudo-tirania onipresente da matéria densa, enquanto ainda se encontra na Terra. A propósito, segundo observam os projetores conscientes no plano extrafísico, os médios clarividentes nos leitos mortuários, e de acordo com as comunicações mediúnicas de entidades desencarnadas, a condição da catalepsia pós-morte acomete certas pessoas por algum tempo, assim que se instala o processo da morte do seu corpo humano, ainda estando no seu leito funerário, antes de ocorrer o seu despertamento consciencial no plano extrafísico. Nesta circunstância, a consciência sente seu corpo humano frio e não consegue mover qualquer partícula material. Os projetores humanos são chamados, em razão do tipo da natureza de energia consciencial que possuem, a retirarem as consciências recém-desencarnadas desses estados catalépticos post-mortem. Supõe-se que a causa real da catalepsia projetiva seja a impossibilidade temporária de comunicação consciencial entre a mente do psicossoma, no caso do corpo mental, sediada no paracérebro do psicossoma, e as áreas corticais motoras do cérebro físico denso do corpo humano. Talvez influa no processo alguma alteração ainda obscura das inserções psicofísicas, parabiológicas ou energéticas do cordão de prata, em ambos os veículos de manifestação da consciência encarnada, o psicossoma e o corpo humano. O breve estado de paralisia física ou incapacidade de movimentos próprio da catalepsia projetiva comumente ocorre por alguns segundos, quando o sonhador acorda durante a fase dos movimentos oculares sincrônicos rápidos, ou MOR, antes que o tônus muscular do seu corpo humano tenha tido tempo de ser restaurado. Segundo as técnicas fisiológicas, sem cometer nenhum excesso físico ou mental, não existem dificuldades para quebrar o estado da catalepsia projetiva,
seja ela moderada ou intensa. Para isso, existem dois processos simples: provocar o despertamento físico ou produzir a reprojeção da consciência através do psicossoma. Neste processo mais adequado à catalepsia pré-projetiva, a sua consciência deve procurar, querendo ardentemente, mover parte mínima de um órgão do corpo humano, seja uma pálpebra, um lábio, a língua, um dedo, ou mesmo respirar mais profundo e despertar, normalmente no estado da vigília física ordinária. Neste processo mais adequado à catalepsia pós-projetiva, sua consciência deve querer deixar o corpo humano e se projetar, ou mais apropriadamente, se reprojetar através do psicossoma, o que é menos difícil. Na maioria dos casos, não acontece o estado cataléptico depois da segunda projeção consciente. Na qualidade de fenômeno anímico, esquizofrênico, parapsíquico, realístico e impressionante, a catalepsia projetiva constitui excelente prova da existência do corpo extrafísico, ou seja, do psicossoma para o próprio projetor. Uma impressão fenomênica inesquecível, somente é superada pela experiência da decolagem consciente e da consciência através do psicossoma. Não se deve considerar a catalepsia projetiva um malefício, ou chegar a confundi-la com a catalepsia patológica, e nem temer qualquer ocorrência de enterro prematuro ou involuntário como consequência dessa condição psicofísica. Basta ponderar que o enterramento voluntário, fenômeno que foi comum no Oriente durante certo tempo, baseava-se justamente na catalepsia projetiva provocada. A consciência cataléptica é também chamada por pesquisadores orientais de quarto estado em relação à existência de outros três estados conscienciais: a vigília física ordinária, o sonho comum simbólico e o sono natural sem sonhos. Então encerramos aí a segunda parte da catalepsia projetiva. Aguardamos perguntas dos nossos ouvintes e comentários, e se inscrevam também no meu canal no YouTube, Marco Oliveira, que responderei com brevidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.